Olá, caríssimo estudante, seja muito bem-vindo ao componente de Educação Física. Se você, porventura, ficou aí nesse momento aí da recuperação, vamos fazer essa revisão para que você saia super bem, certinho? Professora Iris por aqui e nós vamos agora fazer a revisão, da aula agora número 10. Então dá uma olhada aí no nosso slide. O que nós temos aí de como revisão? Então, nós vamos revisar aqui a aula de número 2. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Cadê o nosso marca-texto? Ok. Então, nós temos aqui na aula de número 10 a revisão das aulas de número 2, onde nós falamos sobre tecnologia, trabalho e lazer integrado às práticas corporais. Nós também trouxemos aqui a aula de número 3 sobre a pirâmide da atividade física. Trouxemos aqui a revisão da aula de número 4 sobre a mídia e os padrões de beleza e a aula de número 5 sobre a imagem corporal e atividade física, correto? Maravilha, então. E aí nós chegamos na nossa primeira aula a ser revisada, a aula de número 2, onde nós falamos sobre tecnologia, trabalho e lazer integrado às práticas corporais. Mencionamos aí sobre os aspectos conceituais de estilo de vida e de qualidade de vida. Falamos também sobre estilo de vida em relação à saúde, os parâmetros da qualidade de vida, os hábitos do estilo de vida e a tecnologia também, certo? Trabalhando aí também o pentáculo do bem-estar. Nós entendemos que o nosso corpo precisa de um trabalho, sistematizado aí, e que vai depender do estilo de vida, da qualidade de vida, certo? Das nossas escolhas e às vezes, por vezes, da imposição social e econômica. Essa junção vai nos trazer mais ou menos saúde. Então a gente tem que ficar muito atento aqui, certo? Lembrando que o estilo de vida está correlacionado aí a atitudes individuais, tá? Trouxemos aqui que algumas das nossas adoções tecnológicas elas podem se tornar favoráveis ou desfavoráveis. Como, por exemplo, internet para estudar, celular para se comunicar, tênis, bikes, bolas de lazer e saúde, televisão digital para reunir a família, peças agrícolas para otimizar o plantio e a colheita, as mídias de armazenamento para guardar as fotos e arquivos, videogame para lazer e diversão, equipamentos médicos para salvar a vida, equipamentos laboratoriais para detectar doenças, drones e aviões para otimizar as tarefas, apps para pagar contas e milhares de outras funções em relação à adoção tecnológica. Isso se torna algo desfavorável quando eu utilizo em excesso. Então essa é a diferença aí, se ela vai ser favorável ou desfavorável, ok? Então vamos agora recuperar. Vamos ver que questão que nós temos aqui para recuperar? A tecnologia possui um papel importante na sociedade. O que a questão quer? Que você assinale a alternativa que apresenta possíveis consequências do excesso de tecnologia ao homem. Então vamos ver aí qual é a resposta. Então, como consequência do excesso de tecnologia, nós temos obesidade, problemas posturais, problemas de visão, entre outros. Ok? Maravilha. Revisando a nossa aula de número 3, nós temos aqui a pirâmide da atividade física. Ok? E nela nós falamos sobre a aplicabilidade da pirâmide da atividade física no cotidiano, os níveis da pirâmide da atividade física, a pirâmide da atividade física e a sua relação com os componentes de treinamento. Falamos sobre sedentarismo ou inatividade física. Trouxemos dicas para iniciar um programa de atividade física buscando saúde. Relembramos aqui que a nossa pirâmide da atividade física ela é composta por 4 níveis, de baixo para cima. Percebemos que essa pirâmide se assemelha à pirâmide alimentar. Ela traz aí uma simplificação de um programa formal onde há exercícios de condicionamento aeróbico e muscular. E esses exercícios físicos, eles têm frequência, intensidade e duração, certo?
Então, nós podemos visualizar aqui a nossa pirâmide da atividade física e perceber que existe uma frequência de treino e tipo de atividade física, onde nós temos no nível 1 atividades do cotidiano, onde elas são realizadas todos os dias. No nível 2 nós temos exercícios aeróbicos e de lazer, onde realiza-se entre 3 e 5 vezes por semana. Nós temos exercício de força, de flexibilidade, incluindo aí também alongamentos, de 2 a 3 vezes por semana. E o nível 4, nós temos a inatividade física, o qual nós devemos diminuir, certo? Que é o tempo sentado. Como dicas, nós devemos aí observar algumas recomendações, buscar aí um médico, orientação profissional, certo? E profissional da educação física também. É importante que você seja consciente com relação ao seu nível de atividade física. É importante que você tenha uma atenção redobrada com relação a alguns treinos da internet, tá? Observar a sua individualidade, tá? Cada corpo, cada ser humano responde de uma forma diferente, tá? E a questão de intensidade também tem que ficar muito atento. Observar aí qualquer tipo de desconforto, de sensação de mal-estar, de tontura, de dor de cabeça, ok? Durante a realização dos exercícios. Buscar um local apropriado para realizar essas práticas e utilizar roupas e calçados adequados, além de uma boa hidratação. Revisado sobre a pirâmide da atividade física, temos aqui uma questão para a gente recuperar. Bora ver o que diz a nossa questão? Então é o seguinte, para ter qualidade de vida é necessário organizar sua rotina para não pecar nem pela falta e nem pelo excesso de atividade. Perfeito, certo? O que a questão quer? Que você marque a alternativa que apresenta as atividades realizadas na base da pirâmide da atividade física. Essa tá fácil, né, gente? Tá fichinha. Muito simples. Então, na base da pirâmide da atividade física, nós temos atividades do cotidiano, que são aquelas realizadas todos os dias, diariamente. Certinho? O que mais, prof? O que nós temos? Temos aqui a revisão da aula de número 4. E nessa aula de número 4, nós falamos sobre a mídia e os padrões de beleza. Nessa mídia e padrões de beleza, nós mencionamos sobre o corpo na educação física, falamos sobre os tipos de corpos, sobre os padrões de corpo e a influência midiática, trouxemos também a diversidade humana e cultural, a fragilização e a submissão adolescente e atividade física, saúde e estética, certo? Precisamos relembrar que somos todos diversos, diferentes uns dos outros, temos que levar em consideração isso, tá? Temos que também levar em consideração que a mídia ela manipula muitas imagens, né, muitas coisas, e nem sempre o que aparece como padrão ele é real. Na maioria das vezes ele é um padrão irreal, certo? Para que você, jovem, não acabe aí caindo nessa armadilha de se achar magro demais, fraco demais, feio ou coisas do tipo em relação à sua aparência, tá? Nós temos aí alguns tipos de corpos em evidência, né, na nossa aula, onde nós temos aqui o ectomorfo, são pessoas mais retilíneas, magras, né, estrutura totalmente magra. Nós temos o mesomorfo, são pessoas magras, porém muito bem definidas. Nós encontramos nesse grupo pessoas mais atléticas, tá? E no endomorfo nós temos pessoas com curvas, muitas curvas, com corpo mais arredondado, e nesse grupo nós encontramos pessoas obesas, certo? Maravilha, prof? Então, bora lá. E aí a gente ressalta que, dentro dessas pesquisas, nessas evidências, elas mostram que a atividade física regular na infância e na adolescência, ela pode ter um efeito aí benéfico sobre o nosso cérebro. Isso mesmo. Então, vai trazer alguns estímulos interessantes, certo?
Então, quando a gente pensa aí em benefícios, nós temos relacionados à composição corporal, relacionado aí ao nível do colesterol, ao controle da pressão sanguínea, ao controle também do açúcar no sangue, uma melhora na aptidão aeróbica, uma maior força muscular, a habilidade de movimento, olha que bacana, saúde óssea também entra nisso tudo, tá? E aí a gente traz um destaque maior para composição corporal, certo? A gente consegue perceber muito bem corpos mais bonitos quando se trata aí do exercício físico regular. Lembrando que o exercício físico, ele é aquele em que tem frequência, intensidade e duração, certo? E a gente precisa fazer com que esse nosso corpo ele funcione, certo? Então, bora recuperar. E nesse momento aqui de recuperar, nós temos uma questão aqui para a gente verificar. Então tá, o somatotipo, ele é um método de classificação corporal criado em 1940, tá, por Idon Sheldon, que divide os indivíduos em 3 categorias. Identifica os tipos de corpos segundo o somatotipo. Então, segundo o somatotipo que a prof falou lá na aula, existe aí 3 corpos em evidências. Quais são eles? Então, vou trazer aqui para você. Claro, né, gente? Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, tá? Então, nós temos aí pessoas com estrutura muito magra, né? Retilíneas, compridas. Nós temos o mesomorfo, que são pessoas com estrutura muscular com a maior aparência, né, uma definição muscular maior. Nós percebemos aí em especial em pessoas atléticas, e o endomorfo, que são pessoas com estrutura muscular mais arredondada, certinho? Tranquilo então. E aí nós chegamos aqui, né, na aula de número 5, tá? Que é a imagem corporal e atividade física, onde há um conflito interno muito grande entre o que eu sou e o que eu vejo no espelho. E aí, quando a gente fala de imagem corporal e atividade física, nós estamos ressaltando aqui, né, nessa percepção sobre os transtornos dismórficos corporais. E aí, o que nós vimos aí nessa aula, prof? Nós falamos sobre o ciclo do corpo padrão, da imagem corporal até a instabilidade emocional. Nós também falamos aqui sobre transtornos dismórficos corporais, TDC. Nós trouxemos também aqui, dentro desses transtornos dismórficos corporais, os 3 principais: anorexia, bulimia e vigorexia, certo? E ainda trouxemos algumas recomendações que são inteligentes de serem seguidas, correto? O que mais? Quando a gente fala de transtornos dismórficos corporais mais conhecidos, nós temos aqui a anorexia, a bulimia e a vigorexia, certo? Onde na anorexia nós temos pessoas com estrutura muito magra, né? Onde fica muito em evidência aí os ossos, tá? Tem baixa estrutura muscular, certo? Quando a gente fala de bulimia, nós vemos pessoas que, em dado momento, fazem a ingestão de alguns alimentos e depois provocam aí o vômito, né? Fazem expelir esse alimento. E quando nós falamos aqui de vigorexia, nós temos aí a presença de rapazes com uma estrutura muscular muito grande, né? Que se utiliza aí de subterfúgio do excesso do exercício físico, porém, ao se olharem no espelho, eles não se percebem assim tão fortes, eles se percebem muito magros, então eles acabam fazendo cada vez mais exercícios físicos, certo? Então nós temos, né, dentro desses transtornos, né, tem muitas mulheres adolescentes com um pouco mais de idade, um pouco menos de peso, né? E elas têm normalmente um medo de engordar, um desejo muito grande aí de
sempre permanecer muito magra. Em comparação, nós temos aqui os homens adolescentes com um pouco mais de idade, um pouco mais de peso relacionado aos músculos, e eles têm uma preocupação excessiva com a alimentação e os exercícios físicos. Então nós temos aí uma percepção de que isso pode levar a uma depressão ou um transtorno dismórfico corporal, certo? E aí é muito perigoso cair nessa armadilha. Tem que ficar muito atento. Chegamos então aqui no momento aqui da gente recuperar. E aí o que nós temos, prof, de questão para a gente estar recuperando aí sobre a imagem, sobre os transtornos dismórficos corporais? Então vamos lá. Leia comigo. É caracterizada pela perda de peso autoinduzida por privação de alimentos que engordam. Olha lá. É caracterizada pela perda de peso autoinduzida por privação de alimentos que engordam. O que a questão quer? A questão quer que você assinale a alternativa a qual corresponde o parágrafo acima. Então, o que você vai observar? Perda de peso, né? E privação de alimentos que engordam, ou seja, a não ingestão. Será que é bulimia, anorexia nervosa, vigorexia, compulsão alimentar ou ruminação? Prof, aí tem alguns que eu nem vi na aula exatamente, mas também vão estar dentro desse ciclo aí de transtornos dismórficos corporais. Então, se você marcou aí a questão de a letra B, você acertou. Então, nós temos aí moças, né, que se privam de se alimentar porque se percebem gordas, se percebem acima do peso, né? E aí onde mora o perigo, certo? Aqui nós temos as nossas referências das nossas aulas, tá? Que você pode buscar mais um pouquinho e qualquer coisa você pode retornar lá nas aulas que foram aplicadas durante aí a unidade. E aí eu venho aqui contigo, tá? Te chamando, tá? Para que você dê uma atenção redobrada, que você leia com atenção, que você volte todo o material, para que você se saia bem aí nesta avaliação aí da recuperação da unidade 1. Tá? Então é uma segunda chance aí para você, então aproveita, lê com bastante atenção, se apropria aí dos conhecimentos que foram passados para você e faz com calma, faz com cautela que tu vai se sair super bem, certinho? Só mais uma dica, tá? Isso aqui já tá até implícito, né? Tenta sempre fazer anotações durante as aulas, que isso vai te ajudar muito e você não vai precisar tanto chegar nesse nível aí da avaliação da recuperação. Mas se chegou, você ainda tem uma chance. Então aproveita ela, faz ela bem feita, certinho? Prof. Iris vai agora pedir para o nosso diretor de estúdio girar o nosso cenário e vai agora começar a se despedir aqui de você, certinho? Então faz uma boa avaliação, tá? Lê com atenção e eu garanto que você vai sair super bem. Tchau!